que verdade você procura? Talvez a verdade que você procura é como é que você vai se reerguer depois de tantos fracassos, de tantas falências e de tantas besteiras que você fez na vida. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Em nossa caminhada cristã, somos desafiados a aplicar os princípios que aprendemos, incorporando-os em nossas escolhas e atitudes diárias. Cada passo dado na direção de Cristo deve ser reflexo do crescimento espiritual contínuo que experimentamos. Ao contemplar o caminho percorrido, reconhecemos a graça que nos envolveu, o perdão que nos resgatou e a esperança que nos foi concedida. Essas bênçãos não são apenas marcos do passado, mas fundamentos sólidos que moldam nosso presente e futuro. Não vivemos apenas em memória do que Deus fez, mas em resposta ao seu amor transformador e atuação diária da sua graça. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Inscreva-se no canal e compartilhem o link. Um dos desafios meus é pregar. Algumas pessoas já me perguntaram, há 44, 45 anos que eu sou pregador, é o que eu faço. E algumas pessoas me perguntaram se é cada vez mais fácil pregar. Você faz uma coisa há 45 anos, cada vez fica mais fácil. Eu digo não, é cada vez mais difícil. Porque o pregador tem o desafio de trazer não uma conferência. Nós já tivemos aqui na Bethesda conferencistas que repetiram a mesma conferência que deram em outros lugares, deram aqui. Aqui é como o maná do céu. Tem o desafio semanal de trazer pão não bolorento, mas trazer um pão fresco, um pão de padaria, daqueles que quando a gente entra na padaria, a gente cheira e diz, tem pãozinho fresco. E eu estou com um desafio hoje de pregar e trazer uma palavra, e eu vou pedir o pastor Mário para vir aqui orar por mim. Vem cá, pastor Mário. Porque eu tenho pelo pastor Mário não o máximo respeito. Eu só sei que o pastor Mário peca, eu só sei que ele peca porque a Bíblia diz que ele peca. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores, mas esse aqui é um santo homem de Deus. E traz o microfone aqui para ele, Fátima, para a gente, ora por mim, Mariel, para a gente orar e trazer Deus falar aos nossos corações, através da palavra que vai ser ministrada. Pai bendito e amado, queremos glorificar o Teu nome, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Queremos recomendar o Teu servo agora, na plena certeza da unção, no poder e na autoridade do Teu Santo Espírito. Tu has de dar boca e sabedoria vinda do alto, Senhor. Renova Teu servo nesta hora, que as suas entranhas sejam visitadas agora pelo Espírito de Cristo Jesus, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, Senhor. Que toda a palavra que for dita aqui seja um motivo a mais de expectativa e de esperança
que o Senhor é por nós e será com Ele nesta hora. Privilégio de falarmos contigo, Pai, e estarmos junto com o teu servo, em o nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, Marião. Vamos abrir as nossas Bíblias. E você que está em casa, preste atenção. Nós não estamos transmitindo o culto para você. Nós estamos convidando você a participar do culto conosco aqui. A Bethesda não transmite mais cultos, reuniões, celebrações. Nós envolvemos pessoas que estão em casa na nossa celebração aqui. Então, se você está em casa, você é parte dessa celebração conosco. E eu quero convidar então você que está com a Bíblia física, né, o livro físico, que você abra no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 18. João, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 37. Na verdade, eu vou ler apenas 2 versículos. João, capítulo de número 18, versículo de número 37 e 38. Deixa eu só dar o pano de fundo do que está acontecendo aqui. Jesus foi levado pelas autoridades à presença de Pilatos, que era o procurador romano. Lembre-se que Jerusalém, nessa época, era o fim do mundo. Era Israel, a Palestina, Jerusalém, eram os últimos, era a terra última da fronteira. Então, o procurador romano, quer dizer, quem representava os interesses de Roma, ali em Jerusalém, era Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos é responsável por manter a ordem civil. Porque os romanos não tinham problema de várias religiões, eles eram politeístas. Então, se aparecesse ali um outro deus qualquer, que desse o nome, sei lá, de Dagon, ou desse o nome de qualquer nome de Deus, os romanos, para eles, fazia a menor diferença. O que eles queriam era que tivesse paz. É a chamada Pax Romana. Eles não queriam tumulto, não queriam confusão, baderna, não queriam quebra-quebra, eles não queriam revolta. As revoltas eram massacradas. Quem aqui já ouviu falar de Espartacus e a revolta dos escravos? Os romanos tinham um medo horrível que isso acontecesse. Então, qualquer problema cívico, qualquer passeata, qualquer marcha, qualquer protesto, qualquer reclamação que tivesse um transfundo político, os romanos massacravam sem piedade. Mas, e aqui o que está em jogo, é se Jesus vai ser julgado pelas autoridades religiosas ou se ele vai ser julgado pelas autoridades romanas. Se ele for julgado pelos romanos, tem que ter um motivo político. Se ele for julgado pelas autoridades religiosas, tem que ter um motivo religioso. E o Pilatos está doido para se ver livre desse problema. Porque se for religioso, não é com ele. Vocês aí que se entendam. Se for um problema político, aí é problema dele. Então ele está nesse jogo de cintura. O que é que ele faz com esse homem? Esse homem vai ser julgado pelos religiosos, pelo clero, pelos sacerdotes. Se ele for julgado pelos sacerdotes, a sentença de morte é apedrejamento.
porque os judeus não crucificavam, os judeus apedrejavam até a morte. Se for político, aí ele vai ser crucificado. Então esse é o pano de fundo, capítulo de número 18, versículos de número 37 e 38, que diz assim: Pilatos disse: então você é rei? Olha a pergunta política. A pergunta aqui é política. Então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. Então Jesus está dizendo, quem está dizendo que eu sou rei é você, Pilatos. Eu nunca disse. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos os que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? O que é a verdade? E a resposta não veio. Não temos a resposta. Jesus não respondeu. Por um motivo ou por outro. João não diz. Diz que Pilatos saiu, foi embora e foi resolver esse problema, se seria político ou se seria religioso, a execução de Jesus. Se você pergunta, hoje, aqui, você que está em casa, o que é a verdade? Se você me perguntar o que é a verdade, eu não tenho resposta. Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, e Jesus também não deu resposta. Porque eu não sei que tipo de informação você está buscando. Se você me disser assim, Ricardo, o que é a verdade? Eu não sei que tipo de informação você espera que eu dê a você. O que é a verdade? A verdade é que uma mulher tem uma gestação de 9 meses. Período de gravidez de uma mulher é 9 meses. Isso é verdade. Isso é verdade. O que é a verdade? Que a luz viaja numa velocidade muito, muito, muito superior ao do som. O que é a verdade? Que a luz é muito mais rápida do que o som. O que é a verdade? Você me pergunta, mas se você não me der informações, eu não sei o que você está querendo saber. O que é a verdade? Que existe uma lei chamada inércia, em que os corpos não podem sair do seu estado de repouso ou de movimento sem uma força externa. A lei da inércia. Isso é verdade. O que é a verdade? Que nicotina é hoje comprovadamente uma das substâncias mais cancerígenas que existe. Isso é verdade. Então, quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, Jesus não podia responder. Porque Jesus não sabia o que Pilatos queria saber. Não tinha resposta para essa pergunta, o que é a verdade. Não há resposta. Porque você pode estar querendo dizer, eu quero lá saber de negócio de lei de inércia. Eu lá quero saber dessas histórias, pastor. Eu quero a verdade. Mas qual a verdade? Bem, existe uma verdade que eu posso dizer para você agora de manhã. Que em relacionamentos conflituosos, o amor é melhor do que o ódio. Isso é uma verdade. O que é a verdade?
Se você está desesperançado, viver com todos os conflitos ainda é melhor do que morrer. Viver é bom. Isso é verdade. Se você diz, pastor, o que é a verdade? Que alegria é saúde para os ossos. Alegria é uma saúde interna. Se você me procura e me pergunta sobre a verdade, qual é a verdade? A verdade é que a mensagem da ressurreição de Jesus é muito superior à mensagem de que um cadáver voltou à vida. Porque um cadáver voltar à vida é um fato extraordinário. Mas quando nós falamos de ressurreição, não estamos falando de um cadáver que voltou à vida apenas. Estamos falando da possibilidade de um outro estado de vida que era superior ao anterior. Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos, o texto fala que ele comeu, mas o texto também sugere que ele podia estar em dois lugares completamente distantes uns do outro, numa questão de segundos. Ou que ele entrou por uma porta, ou entrou numa sala pela parede. Assim como eu consigo colocar a minha mão numa água, porque minha mão é mais densa do que a água, ele conseguiu, talvez por uma densidade corporal, não sei, estou apenas especulando, Jesus tinha uma densidade corporal tamanha que era mais denso do que uma parede. Não sei o que isso significa. Mas eu posso dizer que esta verdade é superior à verdade de que um cadáver voltou à vida. Porque geralmente esse é o senso comum sobre a ressurreição. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, o que é que Pilatos queria? Que Jesus dissesse para ele, amigo, o posto que você está ocupando de procurador romano é fim de carreira, viu? Era essa a verdade? Isso aqui é fim de carreira, meu amigo. Isso aqui é como se fosse destacado para um posto avançado lá no interior da Amazônia com a Bolívia. E você vai cuidar lá daquele posto lá, porque ninguém lá dá mais pelota para você. Era essa a verdade que ele queria? O que é a verdade? Eu não sei, Pilatos, o que você tem dentro de você. Eu não sei o que passa dentro da sua alma. Como é que eu posso dizer a verdade para você se eu não conheço você? Jesus não conhecia Pilatos. É a primeira vez que eles se encontram. O que é a verdade? Bem, a verdade é que você mora num palácio, come uvas dulcíssimas, bebe o melhor vinho, tem soldados à sua disposição, mas que isso não basta. Talvez seja isso que está no coração de Pilatos. Isso não basta. A história diz que posteriormente ele teria cometido suicídio. O que é a verdade?
A verdade é que riqueza também traz tédio. E que riqueza é bom, e eu não sou aqui advogado de quem faz voto de pobreza. Mas não resolve os dilemas e as preocupações e as angústias de uma alma. Qual é a verdade? O que é a verdade? Talvez Pilatos estivesse fazendo essa pergunta para Jesus porque ele não entendeu que quando era para os sacerdotes entrarem no palácio, eles não quiseram. Olha que coisa impressionante. Os sacerdotes eram para entrar no recinto do palácio e eles disseram: não vamos entrar. Porque se a gente entrar, a gente se contamina e daqui a 2 dias é a Páscoa. E a gente não pode estar num ambiente profano, mundano, e depois celebrar a Páscoa. Isso pode ter, eu imagino, deve ter dado um nó na cabeça do Pilatos. Espera um instantinho, esses caras estão aqui conspirando para matar esse homem e acham que é impureza entrar no meu palácio? O que é verdade? Então deixa eu falar para vocês por que eu pedi que o pastor Mário me ajudasse em oração para pregar hoje. É que nenhum pregador prega a verdade. Vocês estão hoje num silêncio aqui na Bethesda. Nenhum pregador prega a verdade. Ninguém prega a verdade. O pregador, porque nenhum pregador, deixa eu dizer por que nenhum pregador prega a verdade. Primeiro, porque eu não estou aqui discorrendo sobre física. Tem nada a ver com física e nem com teoremas matemáticos. Nenhum pregador prega a verdade, porque eu não estou aqui falando sobre uma teoria filosófica. O pregador não fala a verdade, porque eu não sei qual verdade você precisa. Qual você está em busca? Pilatos perguntou para Jesus qual é a verdade. E ficou sem resposta. Porque nem Pilatos sabia o que ele queria, nem Jesus sabia qual era de verdade a necessidade que Pilatos tinha. O que você precisa? Então, eu hoje pela manhã não estou pregando a verdade. Eu estou conversando com um jovem que está querendo fazer o vestibular e está numa crise de ansiedade imensa. E, simultaneamente, eu estou falando para uma jovem que durante essa semana sofreu assédio sexual. E estou falando hoje pela manhã para alguém que foi despedido do seu emprego. Estou falando hoje pela manhã para o empresário que teve que baixar as portas porque não tem como pagar e saldar as suas dívidas. O que é a verdade para um, o que é a verdade para o outro, o que é a verdade para outra.
Eu estou falando hoje pela manhã para a mulher que vive sofrendo violência doméstica. Estou falando hoje para o jovem negro que durante essa semana foi no supermercado e o segurança, enquanto ele andava pelo corredor, o segurança foi seguindo ele porque achava que era ladrão. Eu estou falando hoje pela manhã para a mulher que talvez tenha passado essa semana por uma sessão de quimioterapia e está se sentindo péssima. O que é a verdade? Para o idoso, que sabe que está ficando velho, porque tem o velho e tem o velho, e não tem ninguém para tomar conta ou cuidar dele ou dela. Eu estou falando hoje para o executivo que vem escondendo a sua homossexualidade há anos, porque você tem vergonha, você tem medo. Eu estou falando hoje, não uma verdade, o que é a verdade. Eu estou falando hoje e você no seu coração vai, à medida que eu estiver falando, depurando, filtrando, meditando e dizendo isto é verdade, ou dizendo não, isso não é verdade. O Evangelho, portanto, é esse milagre. O milagre de fazer pontes. O milagre de chegar ao âmago do coração de um auditório tão diverso. E agora, por causa da internet, há milhares de pessoas que têm acesso a essa mensagem durante a semana e durante os meses. Fazer essa ponte para que a pessoa, diante de algumas demandas da própria alma, possa dizer: hoje eu tive resposta à minha pergunta, o que é a verdade? Deixa eu falar. O Evangelho, a palavra Evangelho vem do grego e significa boa notícia. Então assim, toda vida que você tiver uma boa notícia sobre qualquer coisa, isso é Evangelho. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou dando o Evangelho. Tem uma boa notícia, estou falando do Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus e a verdade do Evangelho, por isso é que eu digo, o que é a verdade? Eu posso falar e responder assim: a verdade do Evangelho de uma maneira tão generalizada, para alcançar um auditório tão amplo, a mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, é uma má notícia. O Evangelho, antes de qualquer coisa, é uma má notícia. Então, quando Pilatos olha para Jesus e diz assim: o que é a verdade? Uma das respostas possíveis que Jesus poderia ter dado para Pilatos é: você não presta. Você não vale nada. Ou você é um imperialista. Ou você está a serviço de um exército que invade outras terras, explora o trabalho escravo de pessoas inocentes para enriquecer Roma. Qual é a verdade? A verdade é que você é um venal. Qual é a verdade? A verdade é que você não tem critérios éticos nenhum. Qual é a verdade? A verdade é que você é um cara
que nem a tua mulher. Nem a tua mulher você consegue ouvir. Porque ela disse para ele, olha, eu passei a noite sonhando com esse homem. Toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Quer dizer, qual é a verdade para você? Eu acho que essa mensagem do Evangelho precisa ser esclarecida. Pastor, qual é a verdade? A verdade é o seguinte: neste auditório e nestas pessoas que estão conosco na celebração do culto, todos são pecadores, todos são precários, todos são deficientes. Não há um que seja irrepreensível. Não existe um que esteja acima do outro. Não existe ninguém que tenha superado as demandas de leis espirituais. Não existe cidadão de bem. Não existe cidadãos irreprováveis. Todos nós temos algum esqueleto dentro de algum armário. Todos nós somos pecadores. E todos nós que nos reunimos aqui, nos reunimos para celebrar que mesmo assim, diante da nossa inadequação e dos nossos pecados, Deus escolheu a todos e todas para sentarem à mesa como filhos e filhas. Essa é a verdade. O Pilatos perguntou qual é a verdade. Jesus poderia ter respondido na lata: você vai morrer. Você vai morrer. E a verdade de que você tem poder não altera em nada o fato de que você é mortal. Porque um dos problemas nossos, por exemplo, nós, humanidade, que a gente vive enganando a nós mesmos, é sobre a nossa mortalidade. A gente vive como se não fôssemos morrer. Por isso desperdiçamos tempo. Por isso somos negligentes com as nossas relações. Negligentes com as nossas relações. Por isso que nós não sabemos diferenciar o que é essencial e o que é emergencial. Porque tudo que é emergencial não é necessariamente essencial. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Por quê? Não, porque ele está com pressa. Mas não é essencial. Desses dias eu estava na padaria, tomando um pingado não expresso. Eu gosto de pingado, aquele bem brasileiro, pingado feito de café coado, com pão na chapa. Acabei de comer e fui pagar. E quando eu estava pagando no caixa, tinha um homem que estava comprando uma carteira de cigarro. Um maço de cigarro. E aí, para fazer uma brincadeirinha com a moça do caixa, ele disse assim: mas eu quero a carteira de cigarro, o maço de cigarro, não me dá aquele que deixa os homens broxa. Eu quero aquele que dá câncer. Que tem a fotografia de um pulmão todo podre. Eu só não quero o que deixa broxa. Aí a menina riu, ele olhou para mim. E eu fiquei com cara de paisagem. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos muito mais propensos, atraídos à mentira, à falsidade,
ao engano, às coisas fáceis, porque nós não levamos em conta que nós somos mortais. Então, se você me pergunta o que é a verdade, eu não tenho resposta. E nem ninguém tem. Porque ninguém sabe o que você busca. Quais são as demandas da sua alma? O meu papel, como pregador de boas novas, é inspirar você a achar dentro de você as respostas que você busca para a verdade. Se você não achar a resposta dentro do seu coração, pode vir um anjo do céu e esclarecer tudo para você. E você ainda dirá que isso foi um surto psicótico, ou um delírio, ou algum êxtase, e que não teve anjo, coisa nenhuma, porque a verdade que você procura tem que ser destilada, regurgitada. Sabe o que é regurgitar, né? É o animal que come, põe para fora de novo, do estômago para a boca, e aí com as enzimas e com a saliva da boca, ele mastiga de novo, engole, põe de volta, engole, põe de volta. Isso é regurgitar. Você precisa regurgitar o que é a verdade para mim, o que é a verdade para a minha vida, o que é que eu estou de verdade buscando. E aí o papel do pregador é inspirar você a achar essa resposta dentro do seu coração. E aqui vem a maior e a mais bela de todas as notícias, é que esse processo de achar essa resposta dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus é quem ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa nós mesmos dizermos assim: achei, agora eu sei. Agora eu sei, agora eu sei. Como é que você sabe? Pastor Ricardo Gondim me ensinou. Não. Pastor Ricardo Gondim falou um determinado domingo de manhã e aquilo mexeu comigo. E eu achei. Tinha um pregador nos Estados Unidos, ficou muito famoso, chamado Charles Finney, que ele era advogado e se tornou um pregador itinerante. E o Charles Finney, ele dizia assim: o papel do pregador é arar a terra. Arar a terra. Então ele dizia assim: pense num terreno duro, pedregoso, duro, esse terreno duro, de pissarra, de barro endurecido, que choveu e secou, e o terreno está duro. Qual é o papel do pregador? Meter um arado nesse terreno, afofar o terreno, tornar esse terreno arejado, com algum oxigênio nele, tornar esse terreno apropriado para que a boa semente seja nele semeado, e a boa semente nele semeado ainda vai passar por um processo. Ela vai morrer, vai germinar, e aí ela vai dar fruto. E ele diz: esse é o papel do pregador. O pregador do evangelho, ele entra com arado, e ele vai afofando a terra, e afofa de tal maneira
que quando o supremo semeador, aquele que semeia a boa semente e que dá fruto a 60, a 100 por 1, 30, 60 e 100 por 1, que é Jesus de Nazaré, quando ele semear a boa semente do Evangelho no seu coração, você vai dizer, como disse Arquimedes, eureka! Eureka! Descobri! Deu um estalo! Eu agora sei! E eu não sei se o Pilatos estava disposto a isso. Era de madrugada. Ele fez a pergunta en passant. Porque vocês sabem que existem perguntas e perguntas, né? Existem perguntas que são feitas não com o objetivo de ter resposta. Existem perguntas que são feitas com o objetivo de, muitas vezes, nos safar. São as perguntas semânticas. Ela não tem, eu não quero resposta, eu quero me safar. Por exemplo, quando Caim, depois de ter matado Abel, perguntou para Deus, por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Olha que pergunta. Além de cínica, porque ele já tinha matado o irmão, é uma pergunta que ele não quer resposta. Porque, inclusive, a resposta está na pergunta. Às vezes a gente faz a pergunta e, ao fazer a pergunta, a gente já está respondendo. Como o rapaz rico que perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? E foi por causa dessa pergunta que Jesus respondeu com a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? A pergunta era cínica. Porque o meu próximo é aquele que mais precisa de mim. É o que está caído na beira da calçada, da sarjeta. E eu não sei se Pilatos queria resposta à pergunta dele. Ou se isso aqui foi só uma pergunta por quê? Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Se você me perguntar, Ricardo, qual é a verdade? O que é a verdade? Porque verdade, deixa eu colocar da seguinte maneira. A verdade só tem valor se ajudar em alguma coisa. Porque senão se torna informação inútil. Informação de almanaque. Qual a densidade demográfica do Butão? Considerado o país mais rico do mundo. Sei lá, informação inútil de almanaque. Sabe, tem informações que... Qual é a verdade? Aí eu responderia dizendo assim, isso vai ajudar você em quê? Tá bom, eu vou te dizer a verdade, mas vai ajudar você em quê? Porque Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, e eu fico me perguntando, esse homem estava em busca de mudanças, de transformações? Ou ele estava entediado, aborrecido, que acordaram ele de madrugada para um julgamento às pressas? Tudo errado aqui. No julgamento e morte de Jesus, tudo errado.
julgamento, tortura, testemunhas falsas. Ele foi torturado, houve testemunhas falsas, foi sumário. Quer dizer, um julgamento não pode ser sumário, a justiça não pode ser sumária. Foi nas caladas da noite. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não tinha uma multidão lá não. Eram poucos. Era o grupinho ali deles. E aí Pilatos pergunta o que é a verdade. Pilatos, se eu te responder, isso vai ajudar você em quê? Por isso é que eu digo que eu não tenho resposta para você, porque eu não sei se você quer mudar. Eu não sei se você só quer mais informação sobre doutrina, sobre cristianismo. Eu não sei se você está aqui hoje porque sua mulher lhe trouxe a força. Eu não sei se você está aqui porque você não tinha o que fazer no domingo de manhã. Eu não sei se porque hoje é tradição da Páscoa. Eu não sei o que você quer. Então, a informação que eu der sobre a verdade, se não tiver o impacto de transformar a sua vida, é informação inútil. E se eu não conseguir transformar atitudes, a verdade serve de nada. E aí eu chego no ponto que eu acho que é importantíssimo, sobre a verdade. O que é a verdade? Que Pilatos perguntou para Jesus. Assim, na lata, Jesus poderia ter respondido para Pilatos o seguinte: no ano de 2022, a Igreja Bethesda vai estar falando de mim, porque eu vivo e viverei, e você será apenas um nome muito, muito criticado naqueles tempos. Sabe qual é a verdade? A verdade é que o Império Romano, a cidade de mármore, a imperatriz do mundo, Roma, será um ponto turístico para pessoas visitarem ruínas. Mas o meu nome continuará sendo proclamado pelas multidões. Sabe qual é a verdade? A verdade é que o exército romano condenou milhares e milhares de pessoas à crucificação. E eu vou salvar vidas, famílias, homens, pessoas que estão perdidas vão achar o caminho de volta para casa. Sabe qual é a verdade, Pilatos? A verdade é que eu vou ser sim morto e crucificado e morto, mas eu vou ressurgir com as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Essa é a verdade, Pilatos. Que verdade você procura? Quais são as demandas mais íntimas da sua alma? Você vai ter que achar. E a boa notícia é que Deus vai iluminar o seu caminho. Iluminar a sua mente. Esclarecer. Mas é você que vai ter que achar. O que é a verdade? A verdade é que traumas difíceis, complicados, traumas que são feridas que nunca são curadas, porque são memórias que estão abertas, traumas. Meu pai foi preso político. Meu pai foi preso em 1964. Minha mãe estava grávida de gêmeos.
Nós só não passamos fome porque a família nos acolheu, tios e tias. E nós estávamos numa reunião da escola e alguém falou assim: vocês sabiam que o pai do Ricardo está preso? Eu baixei a cabeça, porque naquela época, para um adolescente ter o pai preso, não importava o motivo, era uma coisa assim, terrível, terrível. Eu baixei a cabeça com vergonha. Aí uma outra pessoa disse assim: antes ele estivesse preso por assassinato, mas ele está preso porque é comunista. E a classe começou a bater palma. Aquilo foi um trauma. Mas um trauma. Que eu fui para casa. Naquela época, estudante não pagava, chamava ticket escolar. Era um bilhetezinho que a gente pagava com esse bilhete, o ônibus. Eu fui no carrinho de picolé, comprei um picolé com o ticket do ônibus e andei mais de 12 quilômetros, andando, chorando. Antes ele fosse um assassino. Antes ele fosse um assassino. E eu amava tanto meu pai, e eu tinha tanta honra, porque ele foi um homem honrado. Trauma. E deixa eu dizer para você, que tem traumas, mulheres aqui que foram abusadas na infância, homens que sofreram abuso sexual quando você era criança. Deixa eu falar, traumas. Tem cura. Deus tem um jeito de pinçar as feridas abertas e passar o bálsamo, a pomada, que a Bíblia diz que é a pomada de Gileade, que é uma pomada curadora, que cura, anti-inflamatória, que desinflama os traumas mais íntimos da nossa alma, para a gente poder viver, para a gente não estar acorrentado ao passado, para poder andar de cabeça erguida, andar e citar o nome do meu pai de cabeça erguida, e citar a minha história como um motivo de honra. Que verdade você procura? Talvez a verdade que você procura é como é que você vai se reerguer depois de tantos fracassos, de tantas falências e de tantas besteiras que você fez na vida. E aí eu tenho a mensagem da ressurreição. Ressurreição não é apenas um defunto que voltou a viver. Ressurreição é a mensagem que o Evangelho dá a todos os homens e mulheres, que há uma outra dimensão de vida que você pode começar a viver hoje. A ressurreição não é algo do passado, a ressurreição é um convite a sairmos de uma dimensão de vida e irmos viver uma outra dimensão de vida. O reino de Deus está no meio de vocês, está dentro de vocês, para a gente começar a viver uma nova vida e uma nova história. Fique em pé. Fique em pé. Eu quero terminar, porque você diz qual é a verdade. O que é a verdade? E a minha oração hoje vai ser uma oração totalmente contrária de tudo quanto é de pastor evangélico que está aí. Eu vou pedir a Deus para não lhe dar paz. Deus não dê paz, porque antes de ser uma boa notícia, o Evangelho é uma péssima notícia. Não dê paz a ninguém que ouviu essa mensagem, até que ele, ainda bem que tem esse até que ela
Diga: Deus, eu vou achar essa verdade dentro da minha alma. E eu quero que Deus lhe importune. Quero que Deus lhe tire a paz dos acomodados e das acomodadas, para que você regurgite aquilo que você sabe, para que você se alimente daquilo que você sabe, e que você possa encontrar a verdade. E a verdade, quando for sua verdade, no seu coração, ela vai libertar você de medos, de julgos, de complexos, de traumas. A verdade vai libertar você da sentença condenatória da lei, da guilhotina sobre o pescoço dos pecadores, e vai libertar você para viver a vida de Jesus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.